nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina para a gente poder falar sobre uma temática sim repetitiva e sim exaustiva, mas que eu acho que é fundamental da gente poder trazer essa abordagem acerca da mídia do eixo e o tratamento direcionado e mal intencionado lá no fundo, ou às vezes diretamente com os times do Nordeste. O Bahia muitas vezes é uma vítima desse processo e a gente tem que vir aqui no canal para poder falar. E não é só para ganhar like, para poder ganhar views e coisas do tipo. É para a gente poder continuar evidenciando esse tratamento diferenciado, infelizmente, e trazendo à tona algumas questões que muitas vezes são delicadas, estão nas entrelinhas, nem todo mundo repara, nem todo mundo que está vivendo a nossa realidade, que faz parte da torcida do Bahia ou de qualquer time nordestino, às vezes identifica logo de cara. E aí a gente tem que dar aquela velha destrinchada para poder desenhar, para poder explicar o que é que acontece com frequência e nos últimos tempos vem gerando algumas mobilizações que eu julgo como muito válidas, muito justas, de iniciativas individuais que acabam se tornando coletivas. A gente tem visto com muita frequência, tá? Então hoje a gente vai falar de mais uma situação, de mais um exemplo, de mais um fato que aconteceu e trazer à tona aqui o nosso ponto de vista, como gostamos de fazer e de certa forma o canal também serve para isso, né? Para a gente poder propagar aquilo que a gente pensa, claro, procurando sempre ser justo, coerente e sensato, por mais que dentro desse coraçãozinho aqui tenha muita passionalidade, muito amor pelo Esporte Clube Bahia. Então, antes de qualquer coisa, já sabe, deixa aquele like para fortalecer, seu like ajuda muito a gente a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no Sou Mais Bahia. Ativa as notificações para receber todas as novidades. São pelo menos 3 conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para poder dar aquela moral. Além de dar uma bela de uma visitada lá no site da 1xBet, clicando no link do comentário fixado. Velho, explora, dá uma olhada, porque tem muitos jogos ali que vale a pena você fazer uma fezinha. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro, temos aí muitos jogos ainda dessa primeira rodada e você tem diversas alternativas para poder apostar. E usando o código BBMP, código exclusivo do Sou Mais Bahia, você consegue dobrar o seu primeiro depósito. Então clicou no link do comentário fixado, foi lá, fez um novo cadastro e tudo mais, usa o código BBMP que você já começa ali com o seu saldo dobrado, tá? Então vai lá, não perde tempo, aproveita essa oportunidade, dá uma conferida nos jogos e faz aquela velha fezinha, beleza? Bom, pessoal, recentemente a gente fez aquele vídeo desabafo, eu classifiquei dessa forma, em relação à abordagem da Fox Sport referente a algumas situações envolvendo não só o Bahia, como os times nordestinos que fazem parte hoje do Campeonato Brasileiro da Série A 2021. E todas essas publicações, todos esses posts foram feitos com o intuito de certa maneira, compartilhar, propagar a Copa do Nordeste, que estava acontecendo naquele momento e a Fox estava transmitindo. Então teve uma situação em que eles compararam, né, se você fosse um jogador, os times gigantes da B, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. 2 começaram a Série B perdendo e 1 empatando. Nada contra essas equipes, é bom que isso fique claro, né? Tenho respeito por todas as instituições que, por mais que estejam na B, tem a sua tradição, tem a sua história no Brasil e no mundo, com os times nordestinos que estão na Série A. Antes de qualquer coisa, algo completamente desnecessário, a gente falou muito sobre isso aqui, mas como se não bastasse isso, eles ali limitando os comentários, eles excluindo a publicação posteriormente, resolveram fazer uma publicação sobre Matheus Teixeira, que naquela ocasião havia se destacado na semifinal da Copa do Nordeste. E aí a publicação, tudo bem, fala da trajetória de Teixeira sem nenhum problema, lá no Palmeiras, onde ele se destacou também pegando pênalti no Mundial Sub-17 contra o Real Madrid. É algo que tem que estar em pauta, que é bacana de ser abordado, resgatar as situações da trajetória, da história do atleta. Mas aí fala só do Palmeiras na matéria, na capa, no título, a foto lá da capa, ele tá com a camisa do Palmeiras e a gente vê que é uma parada bem enviesada aí, que não tem nada a ver com o público com o qual a Fox deveria estar dialogando, que é o público nordestino, especificamente o torcedor do Bahia, que viveu essa emoção e queria saber um pouco mais. Ponto.
Ontem falei aqui da Globo, especificamente do Globo Esporte, por conta de uma seleção que eles fizeram de produtores de conteúdo, influenciadores que também são extremamente competentes, mas que estão limitados ali a falar das equipes não só do eixo Rio-São Paulo, mas BH, Minas Gerais, né? E Sul, de maneira geral, né? E a gente questionou, não necessariamente por, eu queria ser convidado e tal, porque existem diversas variáveis, diversas análises a serem feitas, né? Eu também ia analisar as possibilidades e tal, mas era necessário que um influenciador, um produtor de conteúdo do Bahia, do Ceará, do Fortaleza e do Sport estivessem nessa lista. E o que acentua mais ainda a situação é o fato desses tal gigantes da Série B estarem na lista, né? E faz com que o torcedor fale, nossa, o Clube dos 13 está de volta, né? Tem um G12 ali, né? Parece que estamos na década de 90, 80 ainda para poder falar sobre futebol, onde excluem as equipes nordestinas, sendo que as equipes nordestinas estão na Série A em número superior às equipes cariocas, por exemplo, né? São 4 nordestinos na Série A e apenas 2 cariocas na Série A, outros 2 na Série B. Então a gente questionou isso. E hoje, após um belo triunfo do Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, triunfo importante, ali com o pé direito, 3-0, fazendo saldo, para dar confiança no trabalho, por mais que a gente entenda que existem, né, ajustes para serem feitos, a gente ainda precisa de reforço, tal, tudo aquilo que vocês viram provavelmente na análise que a gente fez ontem aqui no Depois do Apito, e aqui a gente frisou bastante, que a gente ressaltou bastante. É um triunfo bacana para ser exaltado, né, contra o Santos, finalista da última Libertadores e tal. O Bahia acabou o Brasileiro do ano passado ganhando do Santos, agora ganhou de novo, né? Foi campeão em 59 contra o Santos. É um tipo de confronto que tem muita coisa para salutar, né? E tem que valorizar o vencedor. Mas aí o que é que acontece? A TNT, que a gente inclusive valorizou em diversos momentos e tem a sua relevância junto à torcida nordestina de maneira geral, a gente não pode desconsiderar isso. Eu, por exemplo, admiro muito André Henni, né? Ele está fora dessa crítica, né? Porque não é ele que está envolvido, é a TNT de maneira geral. Já participou de live aqui no canal, é um cara extraordinário, conhece muito de Bahia. Sou fã de Aline Nastari, que sempre conversa comigo, né? Me consulta para poder saber mais sobre Bahia, cara. É muito bacana a gente ver jornalistas interessados, se aprofundando sobre o time, sobre determinada temática e tal, para poder estar respaldado, estar embasado para discorrer acerca desse tema, dessa questão. E ela sempre vem, conversa, dialoga, procura mais informações para estar preparada para a transmissão. Isso é muito bacana. Eu acho sensacional quando eu vejo jornalistas tomando essa iniciativa, porque era algo padrão que todos deveriam fazer, mas nem todos fazem. E a gente vê muitas vezes comentaristas completamente despreparados nas partidas. Mas, sabe, com essas exceções que a gente tem que ponderar, que a gente tem que pontuar, a gente não pode deixar de falar da TNT. Ontem, após o triunfo do Bahia, ao invés de destacar esse triunfo de 3-0 contra o Santos na primeira rodada do Brasileiro, que bota o Bahia provisoriamente na liderança do campeonato, por mais que não signifique praticamente nada isso, eles falam que o Santos acaba não vencendo a partida, tal, como se aquele programa especificamente, que acontece depois da partida, tivesse fechado apenas para São Paulo, apenas para o estado de São Paulo, ou apenas para a região sudeste. Essa é a impressão que a gente daqui tem, e por isso gera um incômodo muito grande. Por isso muita gente me mandou o print, por isso muita gente veio falar comigo, por isso que eu vi demais aí nas redes sociais, Twitter, Instagram e tal, porque gera um incômodo. Não é à toa, não é à toa. É algo recorrente, é algo que já vem acompanhando o torcedor, não só do Bahia, mas nordestino, há muito tempo, onde se valoriza mais a derrota da equipe que está lá no eixo e tal, do que o triunfo da equipe nordestina. E é aquele tipo de coisa que pode parecer besteira, provavelmente um torcedor de outro time lá de fora, até do torcedor do Santos, que esteja vendo esse vídeo aqui, que choradeira, que mimimi, tem nada a ver e tal, isso e aquilo. Mas não é por conta dessa vez em específico, é por conta de algo frequente, que infelizmente a gente está acostumado, mas que a gente não pode deixar passar despercebido. Então, comunica para o torcedor brasileiro, de maneira geral, que está acompanhando o programa. O programa não está fechado para São Paulo. O programa não está fechado. E olha que o Santos, eu vejo essa crítica de maneira recorrente da torcida do Santos nas redes sociais, também sofre com essa espécie de atenção um pouco mais direcionada para as equipes da capital e tal. O Santos, mesmo estando no eixo, né, que a gente fala,
também sofre com esse processo, assim como outras equipes do Rio, em comparação a outras equipes do Rio, também sofre com esse processo. Eu entendo, e não é uma crítica direcionada ao Santos, nem à sua torcida, nem à mídia que cobre o Santos e tal, mas enfim, eu acho que deu para entender muito bem. Velho, vocês estão dialogando com o torcedor brasileiro, e aí tem torcedor do Bahia, do Cuiabá, do Juventude, do Cruzeiro, do Santos, do Palmeiras, de tudo que é time possível e imaginável, do Fortaleza, do Ceará, do Sport. Então comuniquem com essa torcida abrangente. É o mínimo, sabe? Novamente, assim como eu falei da situação do Globo Esporte, não é fazendo questão, cara. Não é fazendo questão. Só que é uma situação que, assim, não faz mais do que obrigação mencionar, não faz mais do que obrigação valorizar o que tem que ser valorizado. A gente está cansado de ver em manchete de jornal, capas de jornal e etc., de muito tempo, valorizar e destacar mais a derrota do time que perdeu para o Bahia do que o triunfo do Bahia. Um triunfo acachapante, 3-0. O Bahia saiu muito bem no jogo e conseguiu vencer aí na primeira rodada. Então é algo que incomoda, existem exceções, eu já mencionei aqui, né, a Aline, André, existem inúmeras outras exceções, e essas exceções vale a pena da gente acompanhar, da gente poder estar prestigiando, tá? O próprio Juca Kfouri ontem postou no seu blog lá que o Bahia fez o Santos perder o rumo de casa e tal, e outros também acabam levando para o lado correto, né, da análise imparcial, de você considerar o vencedor da partida e dar os méritos para esse vencedor. Então, assim, é o mínimo, cara. É o mínimo. É besteira, detalhe para alguns, tal, mas é algo que segue incomodando. E quanto mais eu me calar nesse processo, mais eu me sinto culpado com essa situação. De certa maneira, fortalecendo esse discurso por deixar passar. Tá? Então, não é para deixar de acompanhar um ou outro, né? Tem gente que parte para esse lado um pouco mais extremo, radical, mas eu não vejo também problema nenhum, cada um sabe o que faz. Tem gente boa aí que eu acho que vale a pena a gente estar dando essa moral, acompanhando e tal. Mas, velho, na hora da dividida, colhe na mídia independente, sabe? Ontem a gente fez uma análise depois do apito aqui bem bacana. Teve gente falando que acompanhou pela primeira vez e achou legal. A gente procura ter, pelo menos, por mais que exista passionalidade, um pouco de sensatez, de coerência, de justiça na análise dos fatos, sabe? A gente ficou por mais de 1 hora falando só do jogo do Bahia, meu irmão. Citávamos um assunto, outro aqui, a resenha, porque é bom para quebrar o gelo, mas era só sobre o jogo do Bahia aqui mais de 1 hora. E outros canais também, ao mesmo tempo tava rolando a resenha lá do canal 2x1 e tal. Então, velho, vamos valorizar a mídia independente, vamos valorizar a galera que produz conteúdo aqui, que se esforça, que corre atrás, que está sempre se empenhando para levar o melhor e falando exclusivamente do Esporte Clube Bahia, do futebol nordestino. É nós por nós, papai. Isso daí tem que entrar na cabeça de todo mundo. E nunca pense que é besteira, que é um detalhe, né, que é um ato isolado, que não é. A gente sabe que não é. A gente que vive, a gente que tem o tal local de fala, a gente sabe que não é. Então vamos continuar nos indignando, vamos continuar aí buscando justiça, de certa maneira, para que se tenha uma análise, uma visão similar acerca de todas as equipes, tá? Que se tenha essa igualdade. Por mais que seja algo utópico, né, a gente tem que continuar cobrando. Inclusive, só para não deixar passar, o próprio Ricardinho acabou falando, depois ele se corrige na transmissão, eu assisti no Premiere essa partida. E aí quando o Santos leva os 2 gols, ele fala das falhas do Santos e tal. Aí quando sai o 3º gol do Bahia, ele diz, não, mas a gente tem que falar também dos méritos do Bahia. Ricardinho que se aposentou aqui, inclusive. Então, parabéns por ele ter ainda conseguido, de certa maneira, né, recapitular, voltar atrás e dar os méritos para o vencedor e não os desméritos para o perdedor, tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, de certa maneira, eu tenha sido aqui voz para muitos. Se puder compartilhar, eu ajudo muito, agradeço demais. Deixa aquele like também, fortalecer. Se inscreve, se ainda não for inscrito. Ativa as notificações para receber todas as novidades. E é isso, tá? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?